Ô Tico, já aconteceu de você misturar esse tipo de remédios com álcool? Não, eu sempre tive consciência da responsabilidade que era a utilização desses remédios. Assim, eu tinha um objetivo com ele, que era o meu sono no primeiro caso e depois no segundo caso, com o acompanhamento da terapia, era a estabilidade das minhas sensações. Agora, misturar com álcool aí já é uma outra questão. Aí já é a busca pelo prazer e pelo êxtase que o remédio misturado com álcool, que é potencializado, ele pode causar. Mas isso aí é um perigo, porque quando você mistura qualquer coisa, qualquer medicamento com álcool, você pode ter sérios danos físicos, né, e químicos. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o Tico Santa Cruz e ainda vamos receber orientações importantes sobre a questão de dependências de remédios. Até já! O Estação Saúde está de volta e vamos continuar nosso bate-papo com o Tico Santa Cruz sobre o uso abusivo de calmantes. Tico, queria te mostrar um DVD que um psiquiatra da nossa equipe de saúde comenta algumas coisas que a gente até já falou aqui. Vamos dar uma olhada, ó? Primeira coisa que ele fala, dependência química, o que é, como detectar. Antes era muito comum a gente associar a dependência à substância que a pessoa fazia uso. Hoje não é mais assim. Se a pessoa, por exemplo, começa a estreitar a sua vida em função do consumo de um remédio, ou começa a ter consequências para a vida como um todo, por exemplo, problemas na vida familiar, problemas na vida de trabalho, problemas na vida de estudante, né? Isso são indícios de que aquele uso de substâncias está causando problemas graves e que a gente poderia chamar de dependência. Uma dependência, ela não necessariamente tem a ver com os efeitos médicos de uma substância, efeitos físicos, por exemplo, mas inclusive com os efeitos que ela pode causar na vida funcional de uma pessoa. Como ele mesmo falou, quando começou a prejudicar, quer dizer, naquele momento em que eu peguei uma dose maior e tomei para poder dormir, tentar relaxar e tal, e aí quase perdi um programa, aí eu percebi que eu estava estreitando demais a minha relação com aquele remédio. E aí foi ali que eu resolvi dar o meu alerta e parar. Legal. Quais os tipos de tratamento que o SUS oferece? No sistema público, na verdade, existem vários serviços que atendem esse tipo de condição, né? Existem hoje, por exemplo, serviços especializados no cuidado ao uso de substâncias, né? Serviços de referência, por exemplo, como os CAPs álcool e drogas. Existem ambulatórios de saúde mental, que muitas vezes são serviços de referência para atender pessoas com dependência de remédios. E existem também os serviços de atenção básica à saúde. Eu acho que todo centro de saúde, todo posto de saúde, ele, se não tem um programa específico para lidar com esse tipo de questão, sempre há nesses lugares profissionais que podem acolher esse tipo de demanda. Quais os tipos de remédios que podem causar dependências? É possível que uma pessoa se torne dependente de remédios que supostamente não causam classicamente dependência. Por exemplo, há pessoas que usam cronicamente remédio de pingar no nariz. Há pessoas que usam também de maneira abusiva, às vezes, analgésicos para dor. Agora, existe uma classe de remédios mais comuns de causarem dependência. Talvez o maior problema com relação a isso no nosso meio, na saúde pública, seja o uso de tranquilizantes, calmantes, remédios para dormir, né, que são os famosos tarja preta. Convivo com pessoas que têm esse tipo de dependência, né? A questão de, toda hora tá pingando coisa no nariz. Aí tem outro cara que tá o tempo inteiro tomando analgésico, aí tem... E o mais engraçado dessa história toda é que, assim, aí toda esquina tem uma drogaria. E as pessoas se automedicam de qualquer maneira. Tipo, droga é droga, né, cara? Tipo, outro dia uma pessoa chegou pra mim até e falou, né? Porque droga é uma droga, o próprio nome já diz. Eu falei, meu irmão, então quando você tiver com uma gripe ou alguma coisa assim, se estiver precisando de um remédio, você come bombom, que é bom, né? É bom, porque é pela lógica que você está usando. Tipo, a questão é como se usa, né? Exatamente. A questão sempre é a questão de que entre o veneno e a cura é a dose. Entrevista maravilhosa, obrigado. Valeu. E até. Estamos de volta para continuar nosso bate-papo com o João Estrela, que já foi usuário de drogas, e com a doutora Maria Tereza. Doutora Tereza, qual é o custo social do uso das drogas na sociedade? O custo de uma internação por cocaína, tabaco, cigarro de tabaco,
doenças coronárias, pulmonares, pessoas que ocupam leitos de hospital por causa de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, é um custo muito alto e quem paga é a sociedade. Eu acho que a internação é ruim porque afasta a pessoa dos seus amigos, do seu ambiente cultural, da sua família, a não ser quando a pessoa está passando por algum risco, digamos, de risco de morte, pulmonar, cardíaco, enfim, alcoolismo é uma das questões em que geralmente eu tenho que internar o paciente, mas de uma maneira geral, as drogas, cocaína, maconha, não, trata-se em casa, em ambulatório. Agora a família tem que participar. Porque a família adoece, está adoecida também. Então a família tem que topar participar para que isso dê resultado efetivo, né? É verdade. Nosso programa de tratamento inclui o tratamento da família. Ou às vezes, às vezes o usuário não quer se tratar, nós tratamos a mãe do usuário. João, de toda a sua experiência, da sua história, o que você passa para as pessoas quando você faz essas palestras para adolescentes, para jovens, enfim? O olhar é muito mais legal, muito mais agradável e verdadeiro quando você está lúcido, quando você está sem consumir nada, porque toda a química do prazer, a química da felicidade, de sensações boas, né, está dentro da gente. Então a gente pode buscar ela com o esporte, né, indo em lugares bonitos, sei lá, namorando, tem várias formas. Talvez as pessoas demorem até chegar a essa conclusão, assim como eu demorei, mas no final eu acho que vai sempre chegar a esse ponto, entendeu? Chegou no meio do programa, perdeu algum detalhe? Não tem problema, agora é hora de relembrar. Vimos que as drogas podem causar prejuízos para quem as usa, aos seus familiares e à sociedade. Muitas vezes, o usuário se torna um dependente químico, perdendo o trabalho, a família, se envolve com atos ilícitos, acidentes de trânsito e tem problemas de saúde. Mas o dependente químico pode se recuperar e levar uma vida normal. Para isso, basta procurar orientação médica individual imediatamente ou em grupos como Narcóticos Anônimos. Cuide bem de você. Até o próximo programa. Parceria Fundação Vale.